Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do complemento nominal. O complemento nominal é um termo que completa o sentido de nomes transitivos, sejam substantivos, adjetivos e também alguns advérbios. Ele pode ter como núcleo substantivo, pronomes, numerais, palavras ou expressões substantivadas. Então, observem a seguinte frase. A vitória de seus alunos deixou contente a professora. Vejam a expressão destacada de seus alunos. Se eu retirar essa expressão da frase, vai ficar somente a vitória deixou contente a professora. A vitória deixou contente a professora não tem sentido algum. Necessita deste complemento. A vitória de quê? É a pergunta que se faz de seus alunos. Porque somente a vitória deixou contente a professora, ficou faltando um elemento. Então, o complemento nominal, ele é um termo necessário à oração. Sem ele, não tem sentido. Né? Então, observem esse substantivo, a vitória. É o substantivo ou nome que nós chamamos de nome transitivo. Por que transitivo? Porque ele necessita de um complemento. Sozinho não tem sentido algum. Né? A vitória, a palavra vitória, ela deriva do verbo vencer. Nós vamos chamar esse nome de nome deverbal, de um substantivo deverbal. Ele deriva de um verbo. Né? Portanto, é um substantivo abstrato. Então, de seus alunos, complementa o sentido do substantivo vitória, que é um substantivo abstrato. Ficou claro? Vejamos o seguinte exemplo. Ela ordenou a condecoração dos alunos medalhistas. Quem ordenou a condecoração dos alunos medalhistas? O substantivo, o pronome, o sujeito, ela. Né? Vejam que agora o complemento nominal não está dentro do sujeito como na primeira oração, ele está dentro do predicado. Mas esta expressão dos alunos medalhistas está complementando o sentido de qual termo dentro desse predicado? O termo condecoração. Né? Condecoração de quem? Dos alunos medalhistas. Então, vejam só, dos alunos medalhistas é um complemento nominal do substantivo condecoração, que é um substantivo abstrato, um substantivo que deriva do verbo condecorar. Então, nós já temos aqui a primeira regrinha. O complemento nominal pode estar dentro do sujeito da oração ou no predicado da oração. O fato é que ele vai sempre complementar o sentido de um substantivo. Não importa se o substantivo está no início, no meio ou no final da oração. Geralmente, nomes derivados de verbos necessitam de um complemento nominal. E os complementos nominais sempre são introduzidos por uma preposição. Neste exemplo, a falta de aconselhamento prejudicou João Vitor. Se eu ficar em dúvida, né, basta prestar bastante atenção na oração. O complemento ele exige, né, esta atenção. A falta de aconselhamento prejudicou João Vitor. O que prejudicou João Vitor? A falta de aconselhamento é o sujeito da oração. Onde eu tenho uma preposição de aconselhamento. De aconselhamento é um complemento. Agora, ele é um complemento verbal ou um complemento nominal? Ele não está complementando o sentido do prejudicou, e sim o sentido de a falta, né? Uma palavra aqui substantivada, um verbo faltar que foi substantivado. Então, a falta de aconselhamento prejudicou João Vitor. A falta de quê? De aconselhamento. De aconselhamento é o complemento nominal do substantivo falta. E é um substantivo abstrato que deriva do verbo faltar. Por isso que nós vamos chamá-lo de nome deverbal. Deverbal porque derivou do verbo.
né? Então, eu também quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. A falta de aconselhamento, né, prejudicou João Vitor. Veja só, o aconselhamento, ele é um agente ou um paciente, né, desse substantivo? Ele é um paciente, né? A falta dele, né? Então, nós temos aqui um complemento nominal, por quê? Porque ele age como um paciente, ele não é o agente da oração. Na segunda explicação, a enciclopédia estava recheada de informações. Olhem agora atentamente, a enciclopédia estava recheada de informações. Eu tenho aqui um verbo de ligação, estava. A enciclopédia recheada, portanto, é a característica de enciclopédia. É um predicativo da enciclopédia, predicativo do sujeito enciclopédia. Mas ela estava recheada de quê? De informações. Se eu tirar esse de informações e deixar somente a enciclopédia estava recheada, recheada de quê? Então, sozinho, recheada não faz, não dá sentido a frase, necessita do complemento de informações. De informações é o complemento nominal, neste caso, do adjetivo recheada, adjetivo de enciclopédia. Então, recheada também é o nome de verbal, que vem do verbo rechear. Então, esses nomes derivados de verbo são os nomes que nós chamamos de nomes transitivos. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, eles necessitarão sempre de um complemento. Ficou claro? Os complementos nominais muitas vezes são usados para retomar ou resumir uma informação apresentada anteriormente no texto. Então veja o seguinte exemplo. Helena e Catarina sempre jogam vôlei na escola. A prática é muito saudável. A prática de quê? Helena e Catarina sempre jogam vôlei. Então a prática, se eu estou me referindo ao jogo de vôlei que já foi dito aqui na oração anterior, então é a prática desse esporte. Desse esporte é o complemento nominal do substantivo a prática de quê? Daquilo que foi dito anteriormente, por isso é desse esporte. Então, eu tenho aqui um complemento formado, né, por desse, que é a contração da preposição e o pronome demonstrativo esse, esporte. No segundo exemplo, Arthur e Pedro foram selecionados para concorrer na Olimpíada de Astrofísica. A seleção foi publicada no site do colégio. Arthur e Pedro foram selecionados para concorrer na Olimpíada de Astrofísica, portanto, eles são alunos. A seleção de Arthur e Pedro eu posso substituir por a seleção desses alunos. Foi publicada no site do colégio. Veja a importância de saber utilizar bem o complemento nominal nas redações, para que o texto fique um texto coeso, né? Para que não haja repetições no texto. Então, retomando, o complemento nominal é o termo integrante da oração, utilizado para completar o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, criando uma dependência entre os termos. Ele é seguido sempre de preposição. Como aqui, frituras fazem mal ao fígado. Se eu tirar o complemento, eu terei frituras fazem mal. Fazem mal a quê? Ao fígado. Então, olha aqui o advérbio mal, né? Mal se refere ao verbo, né? A fritura faz mal. Mas aqui, mal a quê? Ao fígado. Então, é um advérbio também transitivo. Ele necessitou, neste contexto, de um complemento. Então, ao fígado é complemento nominal do advérbio. Estamos ansiosos com a sua chegada. Estamos ansiosos
com o quê? Com a sua chegada. Então, olha aqui a preposição ligando a expressão. Com a sua chegada é complemento nominal do adjetivo ansiosos. Alguém tem notícias dela? Alguém tem notícias de quem? Dela. Substantivo notícias necessita de um complemento. Neste caso aqui, de um pronome, né? Então, nós temos aqui dela como complemento nominal do substantivo. Não confunda o complemento nominal com objeto indireto e com adjunta de nominal, são coisas bem diferentes. Vejamos esses exemplos. Os alunos obedecem à professora. O termo destacado "a professora" faz referência ao verbo, porque quem obedece, obedece a alguém. Neste caso, obedecem à professora. Obedecem, portanto, é um verbo transitivo indireto, porque necessita de um complemento seguido por uma preposição a professora, a preposição mais artigo a. Então, eu tenho aqui em a professora o objeto indireto do verbo obedecer. Portanto, é um complemento verbal, né? O objeto indireto não é complemento nominal, é complemento verbal, porque está complementando o sentido do verbo obedecer. No exemplo de baixo, a norma do colégio, é norma do colégio a obediência à professora. Vejam que aqui o verbo obedecer foi transformado em substantivo, a obediência. Sempre que o verbo é substantivado, ele vai necessitar de um complemento. É norma do colégio obediência a quem? A professora. Então, nesta frase, a professora, ela está complementando o substantivo obediência. Então, a professora passa a ser um complemento nominal do substantivo abstrato à obediência. Agora, vejam a frase seguinte. Os alunos do Colégio Juncal são muito estudiosos. Se eu retirar a expressão do Colégio Juncal, os alunos são muito estudiosos, eu não tenho prejuízo de sentido na frase. Do Colégio Juncal, apenas acrescenta, dá um dado a mais. É um termo acessório, não prejudica o sentido. Portanto, os alunos, aqui, um substantivo concreto, né, diferente do substantivo abstrato, que está ligado aos sentidos, né? Aqui não, ele existe. Os alunos, eles agem, eles são agente, eles têm um sentido de posse em relação ao colégio, né? Então, os alunos do colégio, nesse caso, o sentido de posse do colégio é um adjunto adnominal. Por quê? Ele está especificando os alunos. Né? Quem são esses alunos? Não são qualquer aluno, são os alunos do Colégio Juncal. Então, ele cumpre a função de adjunto adnominal, aquele que especifica, aquele que caracteriza, aquele que dá um dado a mais sobre o sujeito. Objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal são diferentes, né? Não dá para confundir. O adjunto adnominal acrescenta uma informação, é um termo acessório, não faz falta na oração. O complemento nominal, ele é um termo necessário à oração. Sem ele, o substantivo não tem sentido. O complemento nominal, ele só existe em relação ao substantivo abstrato. Se o substantivo for concreto, não é complemento nominal, é adjunto. Complemento nominal e adjunta de nominal. É importante não confundir o complemento nominal com a adjunta de nominal. Enquanto o complemento nominal tem a função de completar um nome, né, ele é exigido para que o nome tenha sentido, o adjunta de nominal caracteriza um substantivo. Só isso, né? É acessório, é uma informação a mais. O adjunta de nominal é um termo
como nós já dissemos, né, que ele só vem para acrescentar um dado ou para definir, somente isso. Por isso que é chamado de termo acessório de oração. Vejam esses exemplos. Detesto a demora. Se eu deixar a minha frase só assim, detesto a demora, tem sentido? Não, né? Porque a primeira pergunta que se faz, a demora de quê? Ou, né, do quê? Eu tenho que completar necessariamente. Detesto a demora do ônibus. Então, do ônibus, vejam só a preposição obrigatória, né? Do ônibus vai exercer a função de complemento nominal, porque a demora e substantivo sozinho não tem sentido. Agora vejam o exemplo de baixo. Ainda não comprei os presentes. Ainda não comprei os presentes. Se eu deixar a minha frase assim, tem sentido? Tem sentido completo. Ah, mas eu quero dar uma informação a mais, eu quero dizer que presentes são esses. Então tá bom. Ainda não comprei os presentes de Natal. De Natal, veja, tem uma preposição. Mas esse de Natal vai exercer a função de uma locução adjetiva, porque eu posso substituir a natalino, né? A locução de Natal equivale a natalino. Ainda não comprei os presentes natalinos. Então, de Natal não é um complemento nominal, é um adjunto adnominal. O complemento nominal, ao contrário do adjunto adnominal, ele complementa adjetivos e advérbios. O adjunto complementa só substantivos. Então, não tem como errar. O adjunto adnominal tem valor de agente e o complemento nominal tem valor de paciente. Vejamos alguns exemplos de adjuntos adnominais. Amor de mãe é especial. Numa análise dessa frase, amor de mãe é especial. Vejam só, quem age, quem tem amor? A mãe, não é? Então, a mãe é agente, é a mãe quem ama. Por isso que de mãe é um adjunto adnominal. A invenção do cientista mudou o mundo. Vejam só que o amor, a invenção, são substantivos abstratos, né? Veja, a invenção, aqui, a invenção do cientista mudou o mundo, poderia confundir com o complemento nominal. Olha, veja, eu tenho aqui também a preposição. Como é que eu vou saber, professora, se é complemento, se é adjunto? Preste atenção. Né? A invenção do cientista mudou o mundo. Quem fez a invenção? O cientista. O cientista não é o agente? Se ele é o agente, se foi o cientista que inventou, então do cientista é um adjunto adnominal, porque especifica o substantivo, a invenção. A leitura do aluno foi boa. Quem fez a leitura? O aluno. Né? Ele é o agente. Ele está nesse sentido de posse, ele é o dono da leitura, assim como o cientista é o dono da invenção, assim como a mãe possui o amor. E toda vez que eu tiver esse sentido de posse, eu estou diante de uma adjunta de nominal, oposto ao complemento nominal. Porque no complemento nominal, amor, invenção, a leitura são substantivos abstratos, como lá na explicação anterior. Né? Mas vejam a frase, o amor à mãe também é especial. Agora que o amor à mãe, né? A mãe, ela não está recebendo esse amor que foi para a mãe, aqui ela é receptora do amor, portanto ela é paciente desse amor. A mãe é amada, então é um complemento. Porque se eu deixar somente o amor também é especial, ué, esse amor a quem? Né? Esse amor a alguém. Então, a mãe é paciente. É um complemento nominal. A invenção do rádio mudou o mundo. Olha só, a invenção do rádio mudou o mundo. O rádio foi inventado. O rádio é paciente. Se o rádio foi inventado, então essa expressão do rádio é o complemento nominal
do substantivo a invenção. A leitura do livro é instigante. O livro foi lido, né? Então, esse livro que é lido, ele é o paciente. Então, a leitura do livro é um complemento nominal. São dicas ótimas para não confundir. Vamos aos exercícios? Aguardo vocês.